eu sou Denise Lopes e esse é o programa A Mensagem por Elas. Para você que está acompanhando pela primeira vez ou já é um telespectador assíduo, eu agradeço muito por você estar aí me recebendo em sua casa. Bom, quem de vocês que está assistindo aí se lembra daqueles comerciais de margarina que passavam um tempo na TV, lembra? Para você que se lembrou, provavelmente vai se lembrar também daquela expressão família Doriana. Família Doriana era uma família ideal, porque, por que não dizer assim, uma família perfeita? Só sorrisos. Mas será que realmente existe essa tal família Doriana? É sobre isso que eu quero refletir com você no programa de hoje. Então não saia daí, porque a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Você viu como foi rapidinho o nosso intervalo? Então, que homens e mulheres são completamente diferentes, todo mundo já sabe. Mas você sabe quais são as diferenças? Olha aqui, ó. A gente tem aqui na revista Esperança, Entre Família, há um tema que vai ajudar você a identificar essas diferenças entre homens de barro e mulheres de osso. E não apenas identificar, mas aprender a lidar e conviver de maneira saudável e feliz, mesmo com essas diferenças. Então, eu sugiro a você que você faça agora o seu pedido pelo WhatsApp, número 12 98244 4449. Combinado? Então, queridos, vamos falar hoje sobre um tema muito especial. E eu quero convidar você para que a gente possa orar a fim de que Deus dirija esse momento. Grande Deus, maravilhoso Pai, queremos nesse momento abrir o nosso coração para ouvir a Tua voz e sim, sermos mais felizes em família aqui nessa terra por Jesus. Amém. Bom, será que é possível uma família que é imperfeita ser feliz? Deixa eu falar para você que um dia o profeta Eliseu, ele foi buscado por uma mulher que havia recebido um milagre do próprio Eliseu por intervenção de suas orações, que era um filho. Eliseu, nesse momento, morava no Monte Carmelo e de longe ele identificou aquela mulher que ele tinha abençoado, a mulher de Sunem, conhecida como a mulher sunamita. Aí ele pediu ao seu servo que corresse para encontrá-la e ele fizesse algumas perguntas que estão aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 4, versos 25 e 26. As perguntas são assim. E assim, no caso a sunamita, ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Gease, seu servo: Veja, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com seu marido e com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Olha aí, o problema é que não estava bem. O filho dela tinha acabado de morrer. A gente até pode pensar que ela não queria expor o seu problema para o servo Gease e somente expor o problema para Eliseu. Mas ainda assim, a gente pode ter certeza de que a fisionomia dela não ia combinar com a sua resposta, vai tudo bem, porque afinal de contas, como demonstrar no rosto que você está bem se você acabou de perder um filho? É impossível, não é? Por isso eu pergunto mais uma vez, e agora, na verdade, a minha pergunta é bem direta assim para você. Qual é a realidade do seu casamento e do seu lar? Por acaso existe alguma enfermidade nesse relacionamento familiar? Será que algo aí está morrendo ou já morreu? Eu queria compartilhar com você algumas sugestões, algumas questões, na verdade, que adoecem um relacionamento conjugal e adoece o relacionamento familiar de uma forma geral. O primeiro item seria aquela ideia errônea que a gente tem a respeito das prioridades, certo? Às vezes nossas prioridades estão equivocadas e elas impedem que a gente tenha um lar feliz. Tem uma frase que diz assim: os sonhos da vida não são apenas desejos, mas são um reflexo das nossas prioridades e valores mais profundos. Então, isso significa que se nós identificarmos quais são os nossos sonhos, nós vamos descobrir as nossas prioridades. Sabe que eu tive a curiosidade de entrar no Google e procurar quais eram os principais sonhos do povo brasileiro?
E os três sonhos mais mencionados são ter o próprio negócio, viajar pelo Brasil e ter a casa própria. Ótimos sonhos, não é? Tudo certo. Depois desses, então, vinha a compra de carro, conhecer lugares novos, ter contato com novas culturas, conquistar um diploma de ensino superior, ter um bom plano de saúde, tinha também cuidar da estética pessoal. E sabe que aquele sonho de ter uma família feliz ficou lá para os últimos itens da lista. Essas respostas indicam o que as pessoas entendem ser importante para elas, porque se elas alcançarem esses sonhos, elas entendem que elas vão ser mais felizes. E só que isso também indica as prioridades. Quando a gente não dá prioridade à construção familiar, isso é uma coisa muito triste e um problema para quem realmente deseja ser feliz. Sabe por quê? Porque uma outra pesquisa realizada, olha, sistematicamente nos últimos 70 anos pela Universidade de Harvard, afirma que os relacionamentos, eles são fonte de felicidade e vida longa, pois as pessoas que têm boas conexões com a família e em família, além dos amigos, né, vivem muito mais e melhor. Eu não tenho dúvida de que todos nós queremos a felicidade. Mas se a felicidade está fortemente conectada aos relacionamentos familiares, então esse assunto, meu amigo, minha amiga, não pode ficar no fim da lista, não. A verdade é que quem não investe na sua família perde a oportunidade de contribuir para a felicidade do outro e a sua própria. Então eu lhe pergunto, em que lugar na sua lista de prioridades está a sua família, o seu cônjuge, não é? Faz essa reflexão, sabe? Dar prioridade demanda tempo e demanda atenção. Então, é importante você avaliar no que mais você tem dado tempo e atenção. E aí você vai descobrir quais são suas prioridades. Se a família não estiver entre os 3 primeiros itens da sua lista de prioridades, você estará contribuindo para o adoecimento dela. Então, veja a sua questão aí, as suas prioridades, porque isso pode trazer saúde ou doença para a sua família, tá bom? Mas tem um outro aspecto que adoece muito os relacionamentos. Ali, especialmente o relacionamento conjugal. É quando você entra num compromisso cheio de fantasias, cheio de ilusões, sabe? Aquelas coisas baseadas em romances, em filmes e novelas. Então, a gente precisa entender que existe diferença entre amor e paixão. Há uma frase muito interessante do Mário Quintana que expressa bem as diferenças entre um e outro. Ele diz assim: paixão é fogo que arde, amor é luz que permanece. Gente, paixão é um sentimento que acontece, mas o amor é mais que um sentimento, também é verbo. Verbo leva a ações, é um estilo de vida. Aí você pode dizer assim, mas tá, e o amor à primeira vista? Isso, na verdade, não é amor, é mais que uma atração física que desperta fortes sentimentos. Olha, quando Adão e Eva se viram pela primeira vez, ali foi uma paixão à primeira vista, o mesmo que aconteceu com Isaac quando viu Rebeca, Jacó quando encontrou Raquel. Só que assim, ó, o sentimento da paixão, ele deveria, por meio da convivência, se transformar em amor, só que isso nem sempre acontece. E sabe por quê? Porque a paixão cria o sonho ilusório de um relacionamento feliz, sem considerar a realidade, as necessidades de renúncia, porque tem que ter, gente. Sabe, sem necessidade de esforço pessoal para mudar a si mesmo e aceitar o outro. No amor, o sonho do relacionamento feliz considera tudo isso, não é? Ó, a paixão é baseada muito mais nos sentimentos, só que os sentimentos acabam enganando a pessoa e faz com que ela tenha atitudes de descuido e de desrespeito muitas vezes para com ela mesma e para com o outro. A paixão impede a gente de ver o outro como ele realmente é. E muitas vezes faz a gente enxergar essa pessoa como um objeto de desejo, alguém para suprir as nossas necessidades. E isso demonstra egoísmo. Aliás, paixão é egoísta, enquanto o amor é altruísta. Na paixão, o que importa é o que você se sente, é o que você sente e aquilo que você espera sentir. A paixão leva a considerar aquilo que o outro deve ser para você
E aquilo que você acha que merece, enquanto o amor considera aquilo que você pode fazer pelo outro, como você vai ser feliz, mas também fazer o outro feliz. Então, se eu falo para alguém que ainda não se casou, esteja bem ciente das diferenças entre amor e paixão. Felicidade conjugal precisa estar baseada no amor, com uma dose de paixão, sim, e não baseada na paixão com uma dose de amor. Se você já está casado, trabalhe pelo amor. Amar é uma atitude, e eu sugiro que você possa assistir aí alguns programas que já apareceram aqui na Mensagem por Elas, e um deles fala sobre as características do amor verdadeiro. Agora, tem um outro problema muito sério para que traga doença, né, para esse lar, para um relacionamento, e impeça de a gente ter esse lar feliz que a gente gostaria. É o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho são problemas que impedem a felicidade. Tá? Se é impossível um relacionamento permanecer, certo, baseado na paixão, então imagina a dificuldade quando o egoísmo existe. Na verdade, gente, a paixão, ela é meio egoísta, sim, né? E quando há egoísmo, também tem o orgulho. Lúcifer, imbuído de egoísmo e orgulho, destruiu a paz que tinha no céu. Se isso trouxe problemas e desunião no céu, imagina o que esses sentimentos vão ocasionar na sua família. Eles vão machucar, vão destruir vidas, sabe? Porque isso transforma o lar, não num pedacinho do céu, mas num terreno seco e espinhento. Meu amigo, minha amiga, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo e começar a avaliar esses nossos sentimentos para ver se a gente não está matando o nosso lar. Porque se não há renúncia, se não há esforço pelo bem do outro, mas só tem cobrança, arrogância, ingratidão e reconciliação, isso é sinal de que orgulho e egoísmo estão presentes. Então, a gente precisa reavaliar a si mesmo, pedir perdão e agir de maneira diferente. Mesmo que no começo, né, você tenha que forçar um pouquinho para isso, tá bom? Mas é importante para a saúde familiar. Agora, tem outra coisa que adoece também o seu relacionamento, a felicidade na família, que são os pensamentos. Você sabe que os pensamentos, eles são um grande combustível para os nossos sentimentos. Tanto os bons sentimentos quanto os ruins. Então, se você tiver expectativas equivocadas, você vai alimentar essas expectativas com seus pensamentos. E isso vai adoecer você, os seus sentimentos e, sim, o relacionamento na família. Quer ver um exemplo? Olha, esperar que o outro nunca erre e não aceitar o erro do outro é um problema sério, é um pensamento errado. Isso vai trazer frustração. Por quê? Porque você está esperando perfeição de quem é pecador e nem você é perfeito ou perfeita. Sabe o que a Bíblia diz lá em Romanos 3, verso 10? Diz assim: não há justo nenhum sequer. Justo é alguém que é reto, e ser reto sugere alguém incorruptível, ou seja, perfeito. Então, reconhecer que o nosso cônjuge e filhos são perfeitos vai nos ajudar a não esperar perfeição, mas sim esperar o melhor que eles podem ser. Isso não é muito mais gratificante? Com certeza. Um outro pensamento equivocado é aquele que diz assim: conquistei meu cônjuge, conquistei minha esposa, meu marido, agora está tudo certo. Aquela ideia, conquistou uma vez, para sempre conquistado. Mas as pessoas até dizem assim: não, eu não acredito, eu não fico pensando dessa forma. Só que elas agem para que os outros entendam isso, porque as atitudes delas mostram isso. Amor, é aquela plantinha assim que tem que ser tratada, que tem que ser cuidada todos os dias. Quando se descuida das pequenas atenções, das gentilezas, da maneira como se fala com o outro, do tempo gasto para o outro, sabe o que acontece? Pragas. Pragas se alojam nessa planta, acabando com a intimidade. Agora, tem um pensamento que é muito importante, assim como os demais, mas que talvez nem passe muito pela cabeça das pessoas e por não passar, o relacionamento adoece, porque elas não entendem que isso possa acontecer. Deixa eu falar para você. É o seguinte, algumas pessoas acham que o amor não muda.
mas o amor muda sim. Sabe por quê? Porque nós mudamos, nós mudamos. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, no verso 11, tem um texto que fala sobre o amadurecimento no conhecimento a respeito de Deus. Porque assim, ela falava, quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, mas agora eu não sou mais menino, então eu tenho uma cabeça diferente. Só que esse texto, além de expressar o nosso relacionamento com Deus, ele também acaba demonstrando a grande realidade nos nossos relacionamentos. Porque com o tempo, o nosso amor, ele não diminui, não acaba não, ele amadurece, porque a gente amadurece. Os sentimentos e emoções existem nesse período da maturidade, mas só que com esta maturidade, esses sentimentos, eles são mais consistentes, eles são mais altruístas, sabe? É como uma fruta que, quando amadurece, a doçura aparece. Verdade. Com o tempo, o amor verdadeiro se fortalece e o compromisso com o outro também. Porque justamente o que diz o verso, você deixa os sentimentos de menino, que são egoístas, que são passageiros, para amar com responsabilidade e amar incondicionalmente. Então, queridos, com essa consideração aqui, a gente já pode estar tendo uma visão do que significa amar, do que a gente, como uma família que tem muitos defeitos, pode começar a compreender para que, mesmo sendo imperfeita, se torne uma família feliz. E essa pergunta talvez esteja na sua cabeça, né? Como que a gente pode ter um lar feliz? Como que a gente pode ter um lar que é um pedacinho do céu? Tem esperança para a gente? Com certeza. Mas deixa eu voltar nesse momento à história da sunamita. Essa mulher é fantástica. Ela tinha uma fé e ela entendia que aquilo que havia sido fruto de uma oração, com oração também se resolveria. Sabe, gente, quando o casamento, a família, como eles são dádivas concedidas por Deus, quando alguma coisa não vai bem, a gente tem que tomar o exemplo dessa mulher sunamita. A gente precisa não ir à casa do Eliseu como ela foi, mas subir sim ao quarto, que é o nosso quarto de guerra, aquele lugar onde a gente vai até o trono de Deus, certo? E coloca tudo aquilo que está enfermo, que está morrendo, ou que já morreu no casamento, que já morreu no lar, no colo do Pai. A grande notícia é que Deus ama cada um de nós. Ele ama seus filhos imperfeitos. Deus ama a sua família imperfeita. Ali no livro de Efésios, no capítulo 3, verso 14, a gente tem um indicativo muito poderoso para isso. E ele diz assim, por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Amigo, amiga, esse texto garante que a nossa família pertence a Deus e todos nós pertencemos a Ele como seus filhos. Portanto, a nossa esperança, quando as coisas não estão bem, está em nosso Pai do céu. O lar feliz não é utopia, não é uma ilusão, mas é um sonho que se fundamenta na esperança que é Jesus. E foi isso que a sunamita fez. Ela buscou o profeta, colocou o filho deitado na cama do profeta, que havia lá um quarto para esse profeta na casa dela, não é? Para que o milagre acontecesse. Milagres acontecem nos nossos relacionamentos, sim, mas eles não acontecem sem a presença de Deus. Salomão já dizia, lá no Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Ora, quando você constrói uma casa, há muitas questões que precisam ser observadas. Algumas você e eu até conseguimos executar, mas para que a casa seja erguida e se mantenha em pé, a gente precisa de um construtor, de um engenheiro, de um arquiteto, não é verdade? Nós precisamos de pessoas que nos orientem, que conheçam as leis da engenharia, que são fundamentados nos princípios da matemática e da física e que a maioria de nós não conhece. A construção de um lar também necessita de ajuda de quem entende. O casamento e o lar foram estabelecidos por Deus lá no Éden, portanto, Ele sabe como fazer dar certo. Há leis que Ele deixou que necessitam ser seguidas num relacionamento conjugal. Há orientações sobre como escolher um cônjuge, bem como tem que ser o relacionamento entre pais e filhos. Deus precisa ser a base para a construção dos nossos lares. Uma vez, Dr. James Dobson, ele recebeu uma carta muito interessante
E essa carta era de uma mulher que havia perdido o seu marido, né? E essa carta falava o seguinte, ela dizia assim, meu esposo me deixou faz pouco tempo, diz ela, tem 15 anos, depois de 15 anos de casados. E eles tinham, eu até queria achar aqui a cartinha para ler para você, mas eu vou, na verdade, contar aqui, tá bom? Eles tinham um relacionamento físico, emocional, intelectual, muito bom. Mas estava faltando uma coisa, ela disse que era o laço espiritual entre eles que não existia. E quando ela escreve essa carta para o Dr. Dobson, ela diz o seguinte, por favor, aconselhe aos casais mais jovens que sem Cristo sempre vai haver um vazio na vida deles. Um bom casamento, ele tem que ser bem fundamentado. E tem que ser fundamentado em Jesus, para que se possa ter paz, alegria e amor de verdade. E ela falou que quando ela perdeu o marido, é que ela reedificou a vida dela, a relação dela com Deus. Só que agora, ela percebia que crescia no relacionamento, na caminhada com o Senhor, porém, estava sozinha, né? Estava sem o seu marido. Isso é triste. Para que esperar ficar sozinho para ter um relacionamento de novo com Deus? A gente tem que se pegar ao Senhor agora. Lembre-se de uma coisa, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Então, a probabilidade de a gente ter sucesso é muito baixa se a gente ficar só por nossa própria conta. A gente precisa de Jesus. Agora, tem uma outra coisa que a gente precisa aprender com essa mulher, com a sunamita. Ela não apenas demonstrou fé no que Deus poderia fazer pelo filho dela, mas ela tinha maturidade para compreender que ela precisava fazer alguma parte nesse processo, tendo atitudes e palavras de fé. Ela então pediu ao marido um servo, jumentas, e avisou que estava indo para ver o profeta. Ele ficou sem entender, questionou, mas por que você está indo ver o profeta se não era dia de sábado, não era um dia de festa espiritual? Nem passava pela mente daquele pai a gravidade do caso, muito menos que o filho dele tinha morrido. Aquela mulher conhecia o marido dela, sim, e ela entendeu a reação dele e respondeu, meu querido, está tudo certo, está tudo bem, está tudo bem. Como é que podia estar tudo bem? Não é? A situação não era boa, ela estava com o coração partido, lacerado, mas a maturidade emocional, a fé que ela tinha, permitiu que ela dissesse para ele, está tudo bem. Sabe, assim como a sunamita, a gente precisa ter ações proativas e não ficar esperando sempre pelo outro para que a situação mude, não. É preciso, como essa mulher, agir com equilíbrio emocional, pois não adianta a gente brigar quando alguém não está entendendo o problema. É preciso reconhecer que existem diferenças entre homens e mulheres diante de uma situação, né? E está tudo bem ser diferente. São as diferenças que nos completam e que nos aperfeiçoam. A sunamita fez o que era possível para salvar o filho dela e o relacionamento. Nós temos que fazer o que for possível para salvar o nosso casamento e proteger o nosso lar. Amiga, os desafios nos relacionamentos sempre vão existir. Num grau maior, num grau menor, mas a gente precisa fazer aquilo que cabe a nós. Haverá dias em que vai parecer mais difícil amar alguém do que em outros dias, por causa das circunstâncias que estão ao nosso redor, por causa de nós mesmos, por causa do outro. Mas olha só, se a gente não desiste dos nossos outros sonhos, como de repente ter uma casa própria, comprar um carro mais novo, a certificação de um curso, a gente não pode desistir de um relacionamento. Mas a gente tem que lutar por ele sim, aprender novas habilidades para amar o outro, seja ele o nosso cônjuge ou o nosso filho. O apóstolo Paulo descobriu uma fórmula vencedora para todas as coisas no âmbito humano, né? E ele diz o seguinte, olha, está lá em Filipenses, capítulo 2, diz assim, vocês precisam ter em vocês o mesmo sentimento que tinha em Cristo Jesus. Sabe o que significa ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus? É ter a mente de Cristo. E o amor que Ele pode nos ensinar a desenvolver. Um amor amadurecido, um amor altruísta, destituído de egoísmo e de orgulho. Sim, é possível aprender a amar, porque o amor se fortalece por uma decisão que você coloca aqui dentro, de aceitar o outro, de ver o melhor que o outro possui. E isso acontece quando a gente trabalha em mudar a maneira como nós pensamos a respeito do outro. Com isso, gente, eu também não estou dizendo aqui que o amor tem que ser desprovido de sentimentos, de emoções, não. Mas estou desejando que você entenda que o amor, ele possui outros fundamentos. O amor bíblico não é aquele emocional retratado em filmes de Hollywood. Ele é levado à ação e é um amor incondicional.
É o mesmo tipo de amor que Jesus demonstrou por você e por mim na cruz. E por último, eu quero dizer a você uma coisa muito importante. A gente precisa aprender com a sunamita e com Eliseu a perseverança. Eliseu orou por aquele menino. Ele se deitou sobre ele porque ele estava frio, gelado, o sangue não circulava mais. Ele deitou para que aquele sangue voltasse a circular. E ele fez isso e desceu, esperou que Deus agisse, sabe? Muitas vezes nós precisamos ter esse tipo de atitude. A gente entrega para Deus, a gente faz a nossa parte e uma das coisas é justamente fazer o amor circular de novo nas veias da nossa família, no coração do nosso cônjuge, do nosso filho, por meio de palavras, por meio de atitudes. E ter paciência e perseverança, dar tempo para Deus agir no coração do outro. Foi Eliseu, exatamente o que Eliseu fez. Ele orou, ele deitou sobre aquele menino, ele desceu, ele andou lá pela casa que havia, na parte de baixo da casa, e depois ele voltou. Isso significa que a gente precisa ter perseverança e paciência nos processos onde nós queremos, sim, trabalhar para que o nosso lar seja realmente um lar feliz. A impaciência é improdutiva. A impaciência impede você de ver o fruto nascer. A impaciência impede você de observar como as mudanças estão sendo operadas através daquilo que você faz, mudanças que estão acontecendo em você, mudanças que Deus está promovendo na sua vida, na vida da sua família, do seu cônjuge e do seu filho. Amigos, a gente não pode desistir. O lar precisa ser, sim, a nossa prioridade. O lar, ele pode ser um pedacinho do céu aqui na terra. Ele não precisa ser um lugar onde a desavença, as palavras rudes estão sempre presentes. Aprendamos com a história da sunamita. Façamos a nossa parte. Entreguemos a Deus os problemas. Entreguemos a Ele, porque Ele tem, sim, todo o poder para nos ajudar, nos dar a sabedoria, a fim de que a nossa atitude possa ajudar, motivar, inspirar os outros. E à medida que a gente ama, a gente também percebe tudo isso acontecendo. Vamos orar para que Deus nos abençoe? Ó Deus amado, muito obrigada, porque o Senhor restaura cada um de nós. O Senhor ressuscita o amor, o Senhor ressuscita lares que estão destroçados. E nós queremos nesse momento que a sua graça alcance cada um desses lares que estão naufragando, para que em Cristo Jesus eles possam se transformar um pedacinho do céu aqui na terra. Obrigada por isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus pode transformar uma família imperfeita numa família feliz. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau.